Fala galera, tá começando mais um Passa no DM, eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui, como sempre, com minhas amigas Letícia e Duane. E aí, como é que vocês estão? Tá frio aí? Aqui tá muito frio. Pro meu padrão de qualidade aqui, padrão 35 graus, aqui está muito frio, tá 14 hoje. Muito frio. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Além disso, né? Eu vim de 2 derrotas em sequência. O Brasil perdeu, o Flamengo perdeu. 0 de aproveitamento. Tá feia a situação. Não é fácil não. E aí, Letícia, quantos graus aí na Grande São Paulo? Cara, pior que eu não sei. Eu acho que deve estar uns 12, 13. Não, tá mais. Tá 16 graus. Tá mais calor do que da Duane. Mas tá fazendo uns dias gostosos, assim. Não tá nem frio, nem... Tá 0 grau. Nem frio, nem calor. Aqui tá muito calor. Tá insuportável. E as casas aqui, esse país não foi feito por calor. Sinceramente, tá difícil, viu? Mas a gente persevera. Eu ia falar pra gente fazer aqueles 2 minutos de amargura, mas vai ser um podcast todo de amargura, então não precisa. Nem precisa de dar um espaço. Já vamos começar com os recados de sempre para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e o comentário se você estiver ouvindo pelo YouTube e também pelo Spotify, que agora também tem essa opção. Nós temos muitas coisas legais planejadas para a temporada, principalmente agora para as competições continentais. Então, se você se inscrever, nos ajuda muito a saber como é que vocês estão ouvindo o podcast, se vocês estão gostando e o que vocês querem saber. Vai lá no Spotify, avalia, comenta e compartilha. Segue ouvindo o nosso podcast. Hoje nós vamos falar da festa que virou o enterro, a derrota da seleção feminina. As mulheres deste solo perderam por 3-2 de virada para a França. E é isso, é triste, né, amigas? Vexame. Vaia. Ai, vamos lá, Tomeiros! Tomeiros! Tomeiros. Eu tô aqui, que é isso? O que é Tomeiros? Vamos lá. A escalação do Arthur Elias foi Lorena, Isa Haas, Fê Palermo e Marisa. Erramos a zaga totalmente, quase. Luane, Duda Sampaio, Angelina e Marta. Também erramos o meio. E Yasmin. Gil e Caroline. O que aconteceu? Estamos perdendo a nossa conexão com o Arthur Elias ou isso só prova que realmente ele é um doido? A mente dele é maluca. Está provado que a gente voltou ao normal. Estamos do lado ok da força e ele tá do lado dos doidos. Camisa de força pra ele. Completamente maluco. Mas não achei a escalação absurda, não. E não foi ruim, né? O time começou ainda bem. Eu não entendo a Tarciane no banco ainda. Não sei se ela tá sem ritmo, não sei se... O que acontece, né? Será que tem alguma coisa? Então, pra mim, a única decisão questionável desses 11 é essa, assim. A Marta dá pra discutir e tal, mas é a Marta, né? Você sabe que eu vi o pessoal falando da Marta nesse jogo, mas cara, eu não consegui ver ela ter entrado mal. Eu achei que ela na escalação inicial eu também me surpreendi. Mas no jogo, achei que ela foi bem, cara. Eu acho que o mais questionável mesmo pra mim é a Tarciane. Entendo a questão de falta de ritmo, mas no Dash também não consigo entender, assim. Será que tá tão ruim a coisa? Não sei. Não desmerecendo nunca, jamais Fê Palermo e Marisa, mas obviamente que a Tarciane é melhor do que as duas. Então não consigo entender muito bem isso não, né? Mas vamos ver como que vai ser na Copa América, porque teoricamente ela continua sem ritmo, né? Tá só treinando. Vamos aguardar. Acham que não mudou muito assim da base do time, né? Que Lorena, Isa Haas, Duda, Angelina, Yasmin, Gil e Caroline a gente já meio que cravava, né? Eu acho que tem 6 titulares hoje que são essas 6, né? Se bem que a Isa Lorena... Haas, mas mesmo ela mesmo estando bagrizando, oscilando, ela é uma das melhores zagueiras que a gente tem. Então, Lorena, Isa Haas, Duda, Angelina, Gil e Caroline, pra mim, são 6 titulares, assim, absolutas. Bom, vamos começar com as partes boas, que não foram muitas depois do segundo tempo, mas primeiro tempo avassalador do Brasil, né? O que o Brasil fez nesse começo de jogo que estava tão superior à França? Cara, eu acho que o Brasil é muito bom pressionando, né?
Foi assim que nasceu, inclusive a Marta, que foi a jogadora que roubou as 2 bolas nos 2 gols. E já mostra que ela pode sim, né, ser uma jogadora que pode pressionar e, na verdade, pode discutir o tempo que ela ficou em campo, né, mas não o fato dela estar em campo em si. E aí o Brasil foi efetivo, né? Teve 2, 3 chances, fez 2 gols. A Caroline muito bem nesse primeiro tempo. O primeiro gol, a Luane mostra que ela tá se adaptando, né, a essa função que o Arthur quer, que é essa ala direita. Acho que a gente ainda pode questionar, assim, o fato dela não ser uma jogadora que necessariamente sabe defender, né? Ela vai ter que aprender a fazer isso. E eu acho que ela pode, ela tem esse teto e Como essa ficou capacidade. evidenciado no terceiro gol da França. Exatamente. E aí foi até uma covardia com ela, né? Mas. Muito bem, o segundo gol foi muito bonito, eu achei um gol bonito. A construção da jogada foi bem bonita. Então, acho que é isso. Esses minutos mostraram o que o Brasil tem de melhor, que é essa pressão, abafar mesmo. A França ficou completamente perdida, não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo, não conseguia reagir mesmo. O Brasil abafou mesmo a França. Eu acho que a nossa marcação, essa pressão mesmo, é a nosso maior, eu acho que o nosso maior ponto forte, essa retomada no ataque. E o que eu acho que pesou, assim, acho que é uma coisa, foi muito bom isso, porém a gente criou muita oportunidade num tempo curto de tempo, de espaço de tempo, assim, e meio que se deu ao luxo de perder muitas oportunidades, porque a gente criou muita chance naquele comecinho. E aí parecia que seria um jogo fácil, sabe? Pelos minutos iniciais parecia que seria um jogo de um amasso do Brasil. E aí as jogadoras foram empilhando oportunidades, porque estava criando muito, estava tendo muita oportunidade. A França não conseguia sair dessa marcação que o Brasil faz, que é uma marcação pressão alta, muito intensa. E parecia, como eu falei, um jogo fácil, né? E aí acho que isso foi acomodando um pouco as jogadoras na hora de finalizar, na hora de concluir, preciosismo. Que acaba sendo uma qualidade a nossa criação. O Brasil cria muita oportunidade, mas aí qual que é o defeito? Que a gente está finalizando mal. E depois isso acaba repercutindo. E assim, tem jogador. A Caroline fez um jogo muito bom, muito bom. Mesmo no segundo tempo, quando a gente foi. Que a gente vai falar depois, mas assim, a Caroline é uma jogadora que vem num momento muito bom, vem crescendo muito. Ela é uma jogadora que, cara, ela é. Se você pegar a estatística de drible que ela tenta e que ela consegue concluir, os passes dela, a precisão do passe dela pro gol é muito bom, cara. Ela é muito, muito boa jogadora. A Caroline tem tudo mesmo. Eu vejo essa questão nela de ela pensa mirar em ser melhor do mundo. Ela tá mirando no caminho certo, porque ela tem futebol para isso. E mesmo no segundo tempo ela fez um jogo bom. Qual que foi o ponto? A gente teve jogadoras que entraram depois desse período aí, que não acrescentaram tanto. E eu acho que a lesão da Gil também é um ponto importante, né? Dessa pressão inicial do Brasil. E depois, logo depois que ela sai, o time dá uma caída. Também tem aquela queda padrão do final do primeiro tempo, porque é uma questão de uma marcação alta, tem o físico. Mas o início do jogo, realmente a gente criou muito. A gente estava jogando bem, as jogadoras todas conectadas, os lances dando certo, velocidade, marcação, pressão. A Marta entrou muito bem, apesar de quando eu vi o nome dela, eu fiquei, uai, Marta titular. Mas eu entendi que o Arthur também quis diminuir um pouco a correria do time. Porque não tinha necessidade da gente ficar na correria o tempo todo. E a Marta, ela tinha esse momento de cadenciar, mas não foi ela não deixou o time lento. Ela deixou o time numa velocidade boa e conseguiu encontrar bons passes, né? Tanto que ela tem uma assistência nesse jogo. Só que acho que do meio pro fim do primeiro tempo, a gente diminuiu a intensidade e acho que esse foi o nosso maior defeito, né? De ter acreditado que aqueles 20 minutos iniciais era isso e tava tudo bem. E o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Pelo que eu vi do primeiro tempo, assim, das oportunidades que o Brasil criou, a defesa da França tava Peneira. Um Deus nos acuda, né? Que isso? Mas eu acho que também o Brasil foi muito bem nisso, assim, de forçar, de conseguir. Não sei, de. Explorar? Isso, é. E. Assim, uma coisa que me incomoda muito ainda no Brasil, não sei se vocês concordam comigo, Hum. é o fato do Brasil não conseguir jogar com a posse, tipo, diminuir o ritmo. O Brasil tá sempre jogando em transição. Sempre é loucura, sempre é correria. As melhores chances que o Brasil cria são em transição. Então, seja com a França É um pouquinho verdade. mais de posse, um pouquinho menos. Mas assim, o Brasil, a gente já falou isso 1000 vezes, tem um dos meio-campos mais técnicos do mundo, assim. Hoje é um dos meio-campos mais técnicos do mundo. A gente pode falar em qualidade, em talento, etc. Mas a Duda e a Angela são 2 jogadoras extremamente técnicas e jogar em transição para elas não é um bom negócio. Para as duas especificamente. Pro Brasil em si, beleza. Mas, meu, sabe, falta um pouco de calma. Tá ganhando de 2-0,
posse de bola. Segura, Isso, troca troca passe. passe. Isso, não precisa ficar sempre na correria. E eu acho que nisso ainda o trabalho ainda precisa evoluir. E eu acho que vai evoluir, porque o Arthur tá meio com processos, né? Ele tá indo de pouco em pouco e tal. Eu acho que a gente já cria muita oportunidade, já tem muito volume de jogo, isso já é muito efetivo, assim, muito bom. Mas ainda falta outras formas, assim, de conseguir ter esse volume. E eu acho que a gente tem um time que tem capacidade disso, ainda mais com a Marta, principalmente com a Marta, Eu em acho que campo. a Marta nesse jogo foi justamente porque ele entendeu também esse mesmo ponto que você tá falando. Da gente ter esse jogo intenso por muito tempo. Tem certos momentos que não tem necessidade. Obviamente que um 3-0 era melhor do que um 2-0. Sim, sempre. Mas eram 15 minutos iniciais, não tinha por que a gente ficar naquela afobação como se o mundo fosse acabar. E aí eu acho que o Arthur entrou com a Marta já pensando nisso, né? De cadenciar um pouco mais esse jogo ali no meio-campo. Porém, tanto a Karen como a Luane estavam jogando muito bem e acabava que naturalmente, né, o estilo do jogo delas e o nosso, assim, do Brasil nos últimos tempos tem sido essa correria e acabava que a Marta meio que entrou no meio da correria junto também. Então, acho que a ideia dele foi cadenciar, porém não surtiu tanto efeito, né? Assim, talvez ele pensasse que ela conseguiria segurar mais. E sobre a Duda e a Angelina, realmente, mas a Duda tem uma característica, amigo, não sei se você vai concordar, que é o passe longo, que acaba que contribui também meio que para essa transição rápida, né? E, bom, o passe longo da Duda é muito bom. Então acaba que, apesar dela ser uma jogadora que cadencia muito bem também, acaba que na seleção parece que os espaços que são abertos influenciam que ela sempre procure o passe longo, e são bons passes, mas aí acaba que o jogo fica cada vez mais rápido, mais corrido. Talvez por isso também a zaga não seja a Tarciane. Talvez tenha um pouco a ver com esse estilo de transição rápido. Não sei se tem. Ele fala que é questão de ritmo, mas não sei, pode ser isso também. Enfim, mas a ideia da Marta eu já acho que condiz com o que você pensou. Acho que é exatamente o que ele tá pensando também, só que não deu tão certo como ele esperava. A saída da Gil, que sentiu a lesão no glúteo, e a entrada da Dudinha, como a gente falou já no começo, meio que mudou assim um pouco o jogo e fez o ritmo cair um pouco mais. Mas a Dudinha teve chances e poderia ter aproveitado, poderia ter repetido as performances que ela teve contra o Japão. O que. Não quero falar dependência, Gil dependência, mas o que o Brasil perde com a Gil fora de campo e por que não conseguiu manter com a Dudinha em campo? O Brasil perde intensidade, né? Perde uma capacidade de pressionar muito acima da média que a Gil tem. E a Gil tá sempre. A gente até brincou aquele dia que ela tá sempre mordendo. Ela tá sempre mordendo, ela tá sempre pressionando, ela tá sempre deixando a zagueira sem espaço. E isso dá uma. Deixa desconfortável, né? A linha defensiva do adversário. E eu acho que parte muito nisso e não tem outra jogadora que faça isso. A gente fala sobre Gil dependência também, porque ela é uma das únicas com essa característica. E eu até falei, quando saiu a escalação, a gente começou sem a Marta, mas assim, eu acho que tendo duas jogadoras como a Caroline e a Gil, a Marta cabe. Só que a partir do momento que você tira uma das duas, aí começa a estourar as bombas, sabe? Então, tipo, você. O adversário consegue sair melhor com a bola, e aí você bate no meio campo que não é muito intenso, não é um meio campo muito de pegada, né? É um meio campo mais técnico, mais de talento mesmo, de qualidade. E aí se estoura lá atrás, né? Estoura na zaga. Então, tipo, é o tipo de quebra-cabeça montado que se você tira uma peça como a Gil, que é uma peça que ajuda muito nesse sentido dessa primeira linha de marcação, aí você estoura todo o resto. E tem que falar que a Dudinha entrou mal, né? Ela não jogou bem. Se ela tivesse. Não, ela entrou mal e é assim. É perfeitamente entendível, assim. Uma jogadora de 19 anos, mesma coisa a Johnson, é um risco que você corre, mas o Arthur convocou elas pensando em 2027, sabe? E tem que passar por esse processo mesmo, faz parte. E é isso, eu não acho que tenha sido uma tragédia, eu acho que faz parte. E foi um jogo importante para Dudinha também crescer como jogadora e para as outras jogadoras também entenderem como é quando a Dudinha entra, porque é muito diferente. Então, assim, é muitas coisas que você vai aprendendo aos poucos. E é isso, eu acho que faz parte. E eu prefiro, a gente já falou isso milhões de vezes, prefiro a Dudinha entrando e errando
tudo que ela tenta do que as mesmas peças de sempre errando tudo que tentam e a gente já sabe o que ela vai errar, sabe? Então, estou com consciência limpa sobre isso. Dá chance pra nova pessoa errar, pelo amor de Deus. É isso. Não, eu concordo com a Ai. Letícia sobre a questão da Dudinha. Acho que ela oscilar faz parte, pela idade que ela tem, e por estar chegando agora também na seleção. A gente tá falando de uma jogadora que tem 3 jogos pela seleção. Então é uma coisa muito recente. O que eu acho da Gil? Eu acho que, como a Alicia falou, a gente não tem uma jogadora com características semelhantes a ela. E o esquema do Arthur é um esquema que exige muito individualmente de cada jogadora e no coletivo que ninguém pode errar. É um jogo que todo mundo precisa estar conectado, alinhado. Se uma peça sair ali do plano inicial, acaba que a coisa vai virando uma bola de neve, que é o que acontece geralmente quando a gente perde essa marcação por intensidade lá no início. O nosso meio campo realmente, como a gente falou, não é um meio campo de pegada, de marcação, de jogadora que vai chegar ali para cada machadada uma minhoca. E aí a coisa vai indo, né? Vai degringolando ali até o final. Mas o que eu queria falar, ele falou que não é uma tragédia. Pra mim foi mentira, brincadeira. Realmente não foi uma tragédia. Não é que foi um jogo que você fala assim, meu Deus, esse jogo inteiro tem que jogar no lixo. Não, a gente teve muitos momentos bons, muitas coisas boas nesse jogo. Eu acho que eu não queria, né? Eu não queria, falando como torcedora, acordar do meu sonho, que eu lembro que no começo do jogo tava a timeline do Twitter. Meu Deus, a Copa vem, a primeira estrela tá chegando, é aquela coisa, aquele clima maravilhoso. Mas acho que também é bom a gente ter esse tipo de jogo que tem muita reviravolta, para que as jogadoras tenham essa casca de entender que mesmo jogando bem, a gente pode sofrer um gol numa bola meio boba ali e a coisa pode mudar, porque o futebol ele é assim e nada é melhor do que acontecerem essas coisas para que elas possam conseguir entender, conseguir visualizar a dinâmica, os erros, onde acertaram, onde erraram, o que precisa melhorar. Enfim, eu acho que nesse contexto, esse jogo foi muito importante, para a gente ver que a gente está bem, mas espera aí, futebol é futebol, a gente precisa ter atenção, precisa corrigir algumas coisas e precisa também ter alternativas em algumas situações, como foi na Gil. Eu acho que o Arthur demorou para tirar a Marta também, a gente tem que saber que, tem que saber o momento também de trocar, de sair, de refrescar o jogo. Acho que a Dudinha entrou mal. A gente poderia ter entendido que ela não estava num momento tão bom. A Carolyn acho que entendeu, porque não estava querendo tocar muito, não. Mas tentar dedicar um pouco mais na marcação, já que no ataque a gente não está sendo tão efetivo, enfim. Acho que foi um jogo bom pra gente entender as nuances do futebol, sabe? Pra poder colocar o pé no chão e falar, peraí, a gente tá bem, mas precisamos melhorar, porque se a gente quer ser campeão mundial, a gente não pode cometer esse tipo de erro. Onde foi que a festa começou a virar o enterro mesmo? Se a gente viu assim, vixe, agora deu ruim. Eu acho que foi no segundo gol, né? No gol de empate. Foi um bate-cabeça ali que foi. Assim, o primeiro gol. Se o Brasil não tivesse levado o gol no primeiro tempo, não sei se a França conseguiria. Acho que aquele primeiro gol deu aquele ânimo que precisava, sabe? Acordou a torcida, etc, etc, etc. O Arthur reclamou bastante de uma falta na Fê Palermo no momento do gol. Tinha VAR e tal, mas enfim, é isso. Mas no segundo gol, ali já a água entrou no chope, né? Ali foi difícil, né? Temos que falar, porque neste podcast nós realmente somos muito fãs de certas jogadoras. Não vou falar, não. Bagrizou. Não. Bagrizou, tinha que ter dado um chutão de qualquer jeito, tentou, espanou. Ela tentou. Espanou. Espanou, mas ela tentou. Mas e a bola ainda bate isso, né? na mão, ia ser pênalti. Tudo Deu errado. tudo errado, coitada da Duda. Mas a Duda jogou bem. Alguém me explica, porque eu ia assistir o jogo completo, mas aí eu vi os melhores momentos, eu não vou passar por isso. Eu não preciso disso. Já sei que vai dar ruim. O que aconteceu no primeiro gol? Quem é que tava errado ali? Porque não tem condições. Como é que a Diani tá ali sozinha daquele jeito? Isa Haas bagrizou. O primeiro ou o terceiro? Não, o primeiro. Não, o primeiro era a Diani. Não é o terceiro que era Catoto? Ah, a Diani, entendi. Eu achei que você tava falando da que fez. Foi a Diani que fez o gol? Não, mas acho que ela que cabeceou. Tá. E aí a Lorena defendeu. Então, foi isso que o Arthur falou, que a Fê Palermo supostamente recebeu uma falta. E era ela que tava pra estar ali. E aí ela ficou caída no chão. Então ela que tinha que estar ali, entendeu? Entendi. E aí, como ela não estava, aí virou o efeito dominó, que é a marcação individual. E a gente já falou isso milhões de vezes, que ok. não dá, né?
Ok, faz sentido. Porque eu não entendi como é que ela tava ali sozinha, aí de repente aparece a Isa Haas correndo que nem uma maluca voltando. Onde que ela tava naquele momento? Porque, Acho, sinceramente, sim, não, acho que ela tava marcando outra Mas pessoa, né? esse lance do primeiro tava gol marcando tem. a Perro Magnan lá no gol. Não, então, Capaz. esse lance do primeiro gol também tem um. A Isa Haas, acho que ela tava muito insegura pra tirar as bolas, sabe? Teve 2 gols que foi tipo assim, era só ela dar um chutão, gente. Acho que também tem hora que a gente precisa ter um pouco dessa, né? Sim. Dar um chutão. E aí Mas, ela tava meio insegura ali na hora de dar esse bicão, assim. E aí acho que sim, em 2 momentos, não é que foi culpa só disso, mas assim, você vê que uma certa insegurança, eu acho que da Isa Reis. O timing dela não estava tão preciso. Mas é o que você falou, da marcação individual. Cara, se alguém erra, a coisa vai virando uma bola de neve. E aí a gente vê o lance do gol, a fotografia do gol, mas não foi exatamente ali que a coisa começou, né? Começou antes. sim. E até a Amanda Viana, ela fez uma análise mais precisa desse gol, então quem quiser ver, ela entende muito mais do que eu dessa parte mais tática, mas abaixar, ela tá com a bola, a lateral esquerda, e ela traz a bola por dentro. E aí nisso a Luane vem com ela. Então abre toda aquela avenida porque a Luane vem com ela por dentro pelo meio. Então abaixar vai parar lá na ponta direita, sendo que ela é a lateral esquerda. E aí nisso a Fê Palermo tá caída no chão, e a Isa Haas tá lá no meio campo marcando a dela. Que é que ela faz isso, né? Ela puxa. Já todas as seleções já sacaram isso, que dá pra puxar a Isa Haas e abrir o meio. E aí foi aí que virou aquela loucura. E aí é nisso que a gente fala da leitura defensiva das meias, né? É nisso que uma das meias tem que fechar. Mas as meias também estão com 2 meias. Então é difícil. É difícil você conseguir ali na hora fazer essa leitura, né? Então ainda falta e faz parte do processo mesmo. É, nós meio que entramos nessa questão, né? A defesa não tá inspirando muita confiança. A Marisa, coitada, a Sandy Baltimore deu uma nela que ali nunca mais vai esquecer. É Eu teria diferente, né? e é aquela que quando você leva, você já vira quebrando a pessoa, dando um chute na canela, querendo Não, mas matar, porque que foi, sinceramente, que foi o que ela fez depois e quase morreu, coitada. Não, é mas e verdade, foi o que a Angelina quase fez também, né? E quase foi expulsa. Que a Angelina tava Fê. guardando aquela falta tem um Tava, ano, né? Ela Angelina. tem uma entrevista dela falando daquele soco e ela fala, tipo assim, pô, ela me deu um Tô soco. esperando, tô esperando. E aí foi por 1 centímetro, ela não foi expulsa, cara. E tipo, e a Angelina eu acho que é uma jogadora muito doida. Não sei se as fãs concordam, eu sou fã, mas enfim, eu acho a Angelina como marcadora, ela é muito maluca, velho. Ela é muito doida, ela entra no jogo com muito pilhada. Ela não pode tomar cartão amarelo, porque se a Angelina tomar amarelo no jogo, a chance dela ser expulsa é 99%. O 1% é fé. Que ela é muito doida. E aí, como o nosso meio campo, ele é um meio campo que ele é mais técnico, então pra marcar ele tem um pouco mais de dificuldade. Na verdade, eu nem acho. Soca fofo. Não, eu acho até que, por exemplo, Melhor definição. falando coisa séria, mano. Elas fazem amor. Que isso, cara? Não faço, não. Sabe bater, mas prefere o romance. Baixou o nível. Tem que Realmente dar uma baixou. baixadinha, né? Deu uma baixadinha. Não, agora foi a gente, não tem jeito. Não, mas Ai. falando sério, eu acho que a gente a Duda e a Angelina conseguem marcar bem, mas elas não são necessariamente jogadoras de marcação, né? Então não dá pra exigir que seja, sei lá, que elas vão quebrar. Elas vão ter que aprender, não vai ter jeito, gente. Não tem outra. E outra, vão ter que Aprende. alinhar isso, né? Porque em muitos momentos elas meio que trompam ali no posicionamento. É muito engraçado, assim. É, elas invertem bastante, então acaba que a gente nunca sabe quem é quem. Teoricamente a gente deveria saber quem que vai ficar mais à frente e atrás. Tem hora que elas estão sempre invertendo. E acho que isso também é uma coisa que vai ter que ser alinhada, né? É a questão do entrosamento, até porque nos times elas jogam de forma diferente, né? Principalmente a Angelina. Enfim, acho que é uma questão de ajuste, mas eu acho que na questão de marcação é um meio que ele não pode tomar amarelo, nenhuma das duas, porque eu acho que a chance delas serem forçadas a cometer uma falta e serem expulsas é muito maior, porque elas não têm esse timing tão perfeito de marcação, de um jogador matador de jogada, sabe? De uma jogadora que vai chegar para encerrar a jogada. Então, quando ela tomou o amarelo, eu falei, meu, tipo, ainda mais que a gente tava com o meio campo, a gente tava perdido um pouco na marcação, eu falei, pra ela ser expulsa é muito fácil, porque em algum momento vai ter uma bola que ela vai ter que puxar uma camisa para parar um contra-ataque, enfim.
Então tem essa situação também, né? O nosso meio fica muito exposto quando a gente não tá encaixado, não tá jogando bem. E o segundo tempo refletiu muito isso. A gente não tava bem, a marcação não tava encaixando, toda hora a gente tava. Foi um Deus do céu. Eu me senti, né, sabe, nos jogos antigos contra a França, assim, cara, a gente vai perder. Ah, eu também. Tinha certeza. É. O Arthur Elias, professor, demorou para mexer. A gente já falou que achamos que a Marta ficou em campo tempo demais. Mas o que ele poderia ter feito antes para tentar reverter essa situação? Pô, ele mexeu aos 84 minutos. Aí é foda, né? Ele demorou. E não é nem questão de estar Melhor jogando nem mal, mexer. etc. Tem a questão da Angelina, ela tava com amarelo. E a Angelina tava exausta. Dava pra ver na cara dela que ela tava muito cansada. A Duda tava mais inteira que ela. E geralmente é o contrário, né? Mas a Angelina, não sei se é o fato dela ter jogado há menos tempo. Não, se bem que eu acho que elas jogaram até. Enfim. A Angelina tava bem cansada. Dava pra ter colocado a Ari Borges até pra testar também, né? Dava pra ter trocado. E a questão não é nem estar mal, não é nem a jogador estar mal ou bem. A questão é que o Brasil joga de uma forma muito intensa, né? Então cansa mesmo. Então a Marta já devia ter saído antes, devia ter feito algumas trocas antes já, mas também não sei até que ponto ele quis realmente levar ao limite, sabe? Pra ver o que ele pode esperar nessas situações. Porque é isso, no amistoso você pode trocar quanto que você quiser, mas no jogo não, né? Então, talvez tenha sido isso, mas assim, eu acho que ele deveria ter trocado antes e acho que ele errou nisso. O que o Brasil precisa, então, melhorar, já ali pensando na Copa América? E a Copa América tem seus adversários que vai dar ainda para fazer alguns experimentos e continuar. Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, minha cachorra que tá aqui reclamando, porque acho que o carinho que eu tô dando não é suficiente. Mas, enfim. Eu sou assim. Pensando em longo prazo, o que o Brasil precisa melhorar? Acho que é meio que consenso que é a defesa, né, Doni? Eu acho O que a sistema defesa... defensivo, não é a defesa em si, é o sistema defensivo, que não começa na defesa, né? Concordo. Eu também acho que um outro ponto, eu acho que também a gente tem que ter essas alternativas, sabe? Acho que talvez as alternativas ainda não estejam bem encaixadas de estilo de jogo, assim. A gente tem que ter alguma coisa a mais além desse jogo de trocação intensa, né? Então acho que vai ser Tem bom que pra saber testar isso variar. também. Até porque na Copa América vai ser bom pra isso, porque o que vai ser o jogo? Vai ser o time na defesa, os times na defesa e a gente atacando o tempo todo, assim, mas não vai ser no estilo contra-ataque, não vão ser equipes que vão pressionar. Então acho que vai ser bom pro Arthur ter esse tipo de jogo contra seleções mais fechadinhas, encontrar ali uma alternativa, conseguir segurar mais a posse. Acho que as duas questões vão ser bem aproveitadas nessa Copa América, eu acredito, né? A questão da defesa, né, do sistema defensivo como um todo, e essa questão de ter alternativas, né, de estilo de jogo. É isso? Querem adicionar mais alguma coisa? Sim, quero protestar contra a Nike. Quero nomes, camisas personalizadas. Eu comprei, sabia? Conseguiu? Consegui, comprei. Ainda não chegou, mas eu comprei, Tá bom. personalizada. Vamos ver se vai chegar certo. Tomara, né? Porque, nossa, tinha 79 Porque, mil comentários falando. inclusive, gente, nós estamos sendo patrocinados pela loja online de roupas esportivas, que começa com C e termina com O. Foi lá que eu comprei. E lá tem o número 5, o número 6 e o número 7 disponíveis. Então, se você quer a camisa da Duda, da Caroline ou da Yasmin, você consegue. As Tá, da outras não dá. Angelina, vou o ter que 8 não fazer tem. aqui em casa mesmo, então. Vou ter que comprar aqui. Mas Aquele que eu você ia falar. faz com ferro de passar roupa. Se vira, irmão. Cada um com seus Silk, B.O. silk. Borda. Mas eu ia falar que eu quero ver esse Brasil jogar contra os times. Assim, claro que a Venezuela. A Venezuela é talvez o da primeira fase, tirando a Colômbia, né? Deve ser o que mais vai dar um pouquinho de calor ali. É um time que tem boas jogadoras individualmente e tal. E eu quero ver isso, o Brasil jogando com a posse. E eu acho que o Brasil precisa evoluir nisso e a Copa América é um bom momento pra isso, porque vai ser obrigado a jogar com a posse, né? Eu quero muito ver isso. Eu acho que a chave daqui vai ser o meio-campo, porque o Brasil vai precisar defender em transição muito, né? Na Copa América, que vai ser erro praticamente zero de passe e vai ter que terminar a jogada, senão vai virar loucura. E vai ter que criar, né? E eu acredito que a gente tem um meio-campo muito criativo. A gente fala sobre o meio-campo não ser intenso, só fofo, mas é um meio-campo muito criativo. Então, eu acho que pode dar bom. Bom, Brasil já inicia agora a sua preparação para a Copa América, estreia dia 13 de julho, então daqui 2 semanas, e a França
inicia essa semana a trajetória na Euro. Na quarta-feira começam os jogos da Eurocopa. A França joga no sábado contra a Inglaterra. A Inglaterra acho que meteu 7-0 na Jamaica ontem, domingo. Nenhuma jogadora jamaicana nasceu na Jamaica, são todas filhas de imigrantes. Sobre a França, já que a gente vai falar também sobre a Eurocopa, o que vocês acharam? Eu queria só trazer aqui que eu estava vendo um corte daquele programa que a Tobin faz com a Kristen Press, e ela falando que gostou do técnico da França não ter convocado muitas veteranas, porque o papel das veteranas é de orientar as mais jovens, ensinar, meio que mostrar a cultura do time, mas a França nunca ganhou nada, né? Então, pra que convocar as velhas, convocar Renard? Cultura perdedora. Foi o que eu falei no que a gente fez a prévia da França, né? Eu vejo o processo da França muito parecido com o do Brasil, esse processo de renovação. E eu boto mais fé nelas agora do que com as grandes estrelas que chegavam na seleção e não entregaram nada, né? Não entregaram resultados. Então eu tô botando muita fé, assim. A França, eu não conhecia o treinador, acho que é a primeira vez, inclusive, que ele trabalha no time principal. E eu achei, assim, incrível como a França conseguiu se ajustar ao Brasil dentro do campo, assim, sabe? Não precisou nem ir pro intervalo. Voltou do intervalo melhor, mas dentro dos 45 primeiros minutos, a França já conseguiu se ajustar. E não é fácil, não é simples. O jogo do Brasil é um jogo complexo, sabe? É complexo pro Brasil, mas também é complexo pros adversários. Então, eu tô achando que o trabalho da França tá indo pra um bom caminho, assim. Lembrando que eu apostei nelas na Euro antes do jogo contra o Brasil, então... É verdade. Só rapidinho aqui, a gente falou, acho que outro dia, não sei se a gente falou no podcast, mas falou sobre a Daniela Van der Donk, que vai jogar no London City Lionesses, e acabou de casar, né, com a Ellie Carpenter. Inclusive, temos que trazer aí algumas informações sobre esse casamento no episódios futuros. Um review. Um review do casamento, pessoal, mas... Amanda Viana e Thaís Viviane nos cobraram. Isso, mas infelizmente foi um casamento de muito bom gosto. Não, elas querem que a gente tente prever quanto custou, porque realmente... Nossa, aí, realmente. O negócio foi de luxo. Eu gostei. Coisa chique, coisa Mas foi fina. um luxo bom gosto, né? Foi. Nada, não foi algo assim. Não foi brega, né? Não, humilhou certos casamentos que tiveram muito mais hype, porém pouquíssimo bom gosto. Agora, trouxe esse assunto porque o rumor é que Ellie Carpenter pode estar assinando com o Chelsea para essa temporada. Que, sinceramente, alguém precisa parar o Chelsea. Pra que tem que comprar todo mundo? Que ódio! Não, pelo amor de Deus, né? Já deu! Tem todo mundo! É um comportamento dos dois times, né? Tanto masculino como feminino. Compra. Parece que tá jogando videogame e vai contratando. E vai gastando. Meu Deus. E, assim, na minha visão, e aí? O que importa mesmo, assim, uma Championzinho ali, não foi bom, não. Então, tem que contratar com mais sabedoria, né, gente? Vamos deixar jogadora pros outros times aí, fazendo favor. Fica chato. Daqui a pouco tem 47 jogadoras no time. Vai fazer o que com isso? Enfim, com esse clima de revolta. Só uma breaking news aqui, acabei de ler, que em 2026 a Bruninha vai ser uma agente livre. Welcome to Corinthians, Bruninha. É isso. Highlights. Quer dizer que não renovou com o Gotha, então. Não. Opa. Atenção, Flamengo, vamos trabalhar. Rosana, por favor. Amiga. É difícil. Amiga, eu não sei, que a Rosana chegou lá, as coisas deram uma mudada, tá? Não sei até onde vai o poder até onde vai o dedo da Rosana. Mas ela... agora já começou a baixaria, é hora de terminar mesmo. Bom, voltamos semana que vem para falar sobre a Euro, sobre a primeira rodada, e episódio sobre a Euro, quando você estiver ouvindo esse aqui também, já vai tá no ar. E é isso. Episódio antes da Euro começar, nossa previsão vai estar no ar antes de você ouvir esse, e o próximo episódio sai na semana que vem, depois que os jogos acontecerem. É isso, amigas. Até breve. Valeu. Estamos trabalhando muito. Beijo. Tchau. Tchau.